Começamos com a réplica de Adalberto Costa Júnior. Nada ou nem ninguém melhor do que o deputado do grupo parlamentar da UNITA, Olívio Nquilumbo, para poder então aqui inicialmente esclarecer a sua visão sobre aquilo que foi a réplica de Adalberto Costa Júnior. Num cenário completamente contrário ao habitual, num cenário irreverente, se assim podemos dizer, Adalberto Costa Júnior traz à tona uma série de críticas ao governo e num local com um cenário contraproducente. De um lado, um dos locais de produção petrolífera, que é, no caso, o setor de maior arrecadação de receitas do país, e do outro lado, uma população precária. E, conforme disse Adalberto Costa Júnior, na abertura da reunião da Comissão Política, da terceira reunião da Comissão Política do seu partido, está no mesmo município que o Palácio Presidencial. Para si, esta réplica veio trazer uma consciência diferente dos angolanos, ou foi, pura e simplesmente, como dizem muita gente, um charme político? Bem, as imagens em política e na vida, do ponto de vista geral, falam mais do que as palavras. E foi muita inteligência, no meu entender, a iniciativa de se fazer a réplica naquele local, que pelas imagens, duas mensagens estavam bem explícitas. É o discurso, que veio desmontar o que o presidente João Lourenço apresentou em sede do discurso da nação, que marca igualmente o início do ano parlamentar, e veio também, por outro lado, apresentar factualmente. Quem ver as imagens, mesmo que não ouvir absolutamente nada, mesmo que dispensar os dados trazidos no discurso, de 30 páginas, de hora e meia, quase uma hora e meia, do engenheiro Adalberto Costa Júnior, vai perceber que a Angola que não existe no discurso, que não existiu no discurso do presidente João Lourenço, é aquela que está ali. A zona da Boa Vista é a parte baixa de Luanda, é município de Luanda. Já houve várias divisões públicas administrativas, que já foi em Gombota, também já foi em Sambizanga, creio que agora é Luanda. Portanto, representa qualquer coisa como as encostas da Boa Vista. Uma zona ribeirinha, onde consta também a base logística petrolífera da Sonilos, que abastece grande parte, se não toda a estrutura logística do petróleo em Angola. A zona da Boa Vista, há um processo acho que vamos considerar a requalificação, que dura quase 30 anos, se podemos considerar. Eu morei naquela zona, falo com muita propriedade. Os primeiros indivíduos saíram para ir os zangos, 1, 2, 3, 4, 5 até 8 mil, grande parte dele veio da Boa Vista, com as piores condições de transportação e acomodação naquela nova zona. Era zona de risco, a zona da Boa Vista continua sendo uma zona de risco. Só que essa requalificação nunca mais acaba, as pessoas estão expostas ao que do pior se pode imaginar do que a pobreza diz respeito. Falando de exposição, a quem critica Adalberto Costa Júnior por ter exposto aquela população e alegadamente não ter ajudado com absolutamente nada. Nós temos que respeitar as opiniões das pessoas, mas nós estamos a fazer política. E a política é a exposição a mais alto nível das falas do meu adversário. A zona da Boa Vista é a demonstração inequívoca de que Angola ainda não é um bom lugar para se viver. Estamos longe de transformar Angola em um bom lugar para se viver. Eu vivi na Boa Vista e se quiser fazer outras perguntas da Boa Vista eu vou te responder, mas vou me cingir ao discurso do Estado da Nação. Aquela fotografia, aquela radiografia fotográfica que vimos ali, onde o acesso à água potável é inexistente, ao déficit de energia elétrica, a habitação condigna com todos os seus condimentos, acesso, acessibilidade, energia elétrica, digamos, água potável, saneamento, não existe. Pode até existir energia, mas sem os outros elementos que compõem aquilo que depois vai chamar-se a qualidade de vida para uns ou bem-estar, não existem naquela localidade. As crianças fora do sistema de ensino, escolas de referência, enfim, com as condições exigidas internacionalmente e nacionalmente consagradas, não existe. Portanto, recolha de lixo, saneamento, portanto, a fotografia fala por si. Eu podia não dizer mais nada, o vídeo fala por si. As críticas surgiram e é normal. E pronto, falando em crítica, a questão que se impõe é justamente esta. Como é que Adalberto Costa Júnior chega e discursa num local em que a UNITA vai lá, discursa, e os populares, tal conforme receberam aquele discurso, apesar de aplaudido, as pessoas criticam o facto de não ter sido dada qualquer ajuda àquela população. É um outro problema que nós temos em Angola por causa do desconhecimento da política. Ajuda. Quem tem a missão de garantir, por via da governação,
o bem-estar das populações é quem governa. O que a UNITA pode fazer e tem feito enquanto partido político é solidarizar-se com aquilo que é o sofrimento do povo. E do que tem, portanto, apoia iniciativas, enfim, partilha com as populações. Mas isto não é uma questão de obrigatoriedade, meu caro. Ninguém é obrigado a apoiar as populações porque não tem água, não tem energia. Não, nós temos que influenciar de forma direta quem governa a garantir àquelas populações acesso à energia elétrica, à água potável, à habitação condigna, à segurança, à saúde, a saneamento básico. Quem tem essa obrigação, repito, obrigação, é quem governa. O que pode acontecer é solidariedade das pessoas, angolanos, não políticos, governantes, naquela situação. A UNITA não tem orçamento geral do Estado para apoiar as pessoas. A UNITA não tem empresas para garantir apoio a estas pessoas. Claro, a sensibilidade do grupo parlamentar da UNITA enquanto partido político, da Frente Patriótica enquanto plataforma política, dos cidadãos comuns, mas nós não temos essa obrigação. A obrigação é de quem ganhou supostamente eleições, é de quem gera o orçamento público. Esse sim é que tem obrigado aí na Boa Vista colocar energia elétrica, água potável, habitação condigna, escolas próximas, retirar as pessoas daquela zona de risco iminente, porque eu quando vi na Boa Vista havia deslizamento de terras, portanto, que é uma questão recorrente, porque aquilo é uma encosta, mas houve obras de requalificação naquela zona, que envolviam, por exemplo, a requalificação do Miramar, que está a durar anos, e o Miramar encontrou as obras de requalificação da Boa Vista, que são públicas no tempo do Bento XVIII, há uma série de obras que já passaram, projetos que passaram naquela zona que não resolveram o problema. Não é obrigação da UNITA. Fique mesmo claro, quem tem a obrigação de garantir apoio público àquelas populações é quem governa, que gera o erário, que apresentou o programa do governo, que consubstancia a resolução daqueles problemas. Este sim, é sobre este temos que atirar pedras, que temos que, enfim, exigir a todos os níveis, não ao grupo parlamentar da UNITA, nem à UNITA, porque não tem orçamento para isso. Portanto, não concorda com o discurso não segundo concordo, o qual e estou a falar como cientista pessoas... político. Chegou agora o Salúcio, questiona-lhe se é cientificamente aprovável que um partido político na oposição leva água, leva energia. Não é possível, não é possível. O que tem havido é sensibilidade do grupo parlamentar da UNITA com a pobreza da população. E é obrigação do parlamentar da UNITA fazer política pressionando quem governa a olhar para aquele assunto. Por isso é que se fez o discurso da nação naquela condição precária. Portanto, eu termino. Houve uma outra crítica que achei interessante. O presidente da República estava sobre um tapete sintético. Há um simbolismo de termos duas bandeiras ali. Da República e a bandeira da UNITA. O Partido da UNITA. Portanto, aquelas bandeiras não podiam estar no chão. Tinham que se colocar no espaço. E o espaço que se entendeu é aquele tapete. Mas aquele tapete, com ou sem tapete, se o presidente Adalberto fosse descalço, estivesse no chão, não retira, não só o mérito, mas a demonstração política, porque foi uma demonstração política, preciso que se diga isso, a fotografia real de um pouco convívios angolanos, porque aquilo também não é o pior, atenção, há questões muito piores do que aquela. Se você for aqui para o Belo Monte, para o Miru, para o SES, aqui para o Passimão, há questões piores do que aquelas, ok? E portanto, entendo, estou a falar de Luanda, podemos ter feito isso no Curó, que é o município mais pobre de Angola, por exemplo, podemos ter ido, enfim, às zonas do Cunene, onde, enfim, há seca, há a partilha do animal e do boi da mesma água e outras situações que nós conhecemos e que demonstram inequivocamente a incapacidade governativa do MPLA.